Nossa, você viu isso daqui? Nossa, eu achei muito engraçado. Eu vi isso ontem no Instagram. Não tinha visto. Você segue essa pessoa há muito tempo? Eu comecei a seguir essa semana. Ei, vem sentar aqui com a gente. Vixe, parece que a aula de linguística hoje não foi fácil, hein? Vocês não fazem ideia do quanto, mas essa é uma matéria mais do que importante para os estudantes de letras. Eu imagino realmente que seja. Inclusive, eu estava aqui conversando com o Gi sobre o irmão dela que acabou de retornar de uma viagem do exterior e ele melhorou o inglês dele, só que lá ele conheceu muitos espanhóis e acabou convivendo mais com espanhol do que inglês e aprendeu isso lá. Ah, mas isso é claro, né? Espanhol é uma das línguas mais fáceis de se aprender. Óbvio que ele aprenderia. Mas agora o espanhol é uma língua mais fácil do que o inglês. Ora, nós entendemos espanhol até mesmo sem estudar espanhol. É muito parecido com português. Mas eu acho o inglês uma língua fácil também. Bem, eu consigo ver um pouco do porquê vocês acham isso, mas não existe essa coisa de língua mais fácil. É claro que existe. É tipo o aluno intercambista. Ele é espanhol, mas até hoje não aprendeu português. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão tentando me dizer que o espanhol e o inglês são línguas mais fáceis e o português é uma língua difícil. Mas todo mundo sabe que o português é uma língua difícil até mesmo pra gente que é nativo. Pois é, o português é cheio de regras e exceções e palavras extremamente difíceis de se pronunciar. Até a gente que fala português não consegue falar direito às vezes. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo. E nem você pode negar isso. Bem, na verdade eu posso sim. Por que será que os adjetivos simples e fácil foram usados para descrever o espanhol e o inglês, mas os adjetivos complicado e difícil foram usados para o português pelos próprios falantes da língua? Se você é um falante do português ou estuda português como uma língua estrangeira, já deve ter escutado a famosa frase de que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Você até mesmo já pode ter disseminado essa frase em algum momento de frustração enquanto estuda para uma prova de português ou enquanto escreve uma redação. Mas qual será a verdadeira razão de continuarmos repetindo esse mito tantas e tantas vezes? Será por causa da gramática da língua portuguesa com suas muitas regras e exceções? Será a pronúncia dos dígrafos e os sons nasais que torna a dificuldade tão aparente? Pensando bem, deve ser talvez a diferença entre o português escrito e o falado? Bem, você até mesmo poderia dizer que é uma junção de todos os motivos que eu falei, com a adição de muitos outros. A questão é que o português continua sendo uma língua difícil. E se os próprios falantes nativos acham complicado o idioma, quem dirá os estrangeiros que querem aprender o português? Eles devem achar praticamente impossível as conjugações de verbos e as centenas de regras gramaticais, certo? Bem, na verdade, essa afirmação em relação à dificuldade do português tem um fundo mais sociocultural do que linguístico, já que do ponto de vista da linguística, não existe algo como classificação de línguas mais fáceis e línguas mais difíceis de aprender. Todos os idiomas têm suas próprias particularidades, e nenhum pode ser comparado com o outro para provar que existe algo como fácil e difícil. Se os falantes de um idioma conseguem se comunicar uns com os outros através de um sistema próprio, a língua não é complicada ou difícil, pois está sendo utilizada e compreendida. Porém, por que comparamos tanto a língua com a outra e a resposta dessa discussão tende a ser aceita como uma verdade inquestionável? Bem, isso é porque tendemos a comparar apenas as unidades específicas das línguas entre si, e não a sua totalidade. Agora vocês entenderam? Vocês estão vendo, meninas? É por isso que não podemos adjetivar uma língua como mais difícil. Mas, por exemplo, é fato que o português tem muito mais sons que o espanhol. Do mesmo jeito, português e inglês, você vê que a variedade de conjugações do português é bem maior do que a do inglês. Só esses exemplos não já deveriam ser o suficiente para você acreditar que a gente está certo? Não exatamente. Vocês apenas estão focando nas partes do português que aparentam ser mais difíceis que as outras línguas. Essa ideia já está tão impregnada na nossa mente que vocês só conseguem pensar nos argumentos que provem que vocês estão certas.
Como assim? Qualquer pessoa que estude línguas percebe que o português é uma língua mais difícil. Ok. Vamos fazer agora essa comparação de um jeito não tendencioso. Por exemplo, vamos considerar a unidade de comparação como sendo um inventário de sons, a diversidade deles. Você falou que o português tem mais sons que o espanhol, correto? Sim, E você também acredita que isso torna o português mais confuso, certo? obviamente. Então, seguindo o mesmo padrão de comparação, o inglês apresenta um inventário de sons mais diversos que o português. Será que isso torna o inglês uma língua mais difícil, mais complicada? Bem, E, por sua vez, você usou a comparação da conjugação verbal, certo? Sim, mas Pois bem, o português realmente tem uma flexão verbal muito maior do que o inglês, mas sabe de uma língua que possui ainda mais conjugações verbais utilizadas hoje em dia, o espanhol. Teoricamente, seguindo o que sustenta o argumento de vocês, o espanhol é uma língua mais difícil do que o português. Pergunto a vocês agora, meninas, qual é a verdadeira língua mais difícil? tá bom, eu já entendi, você tem razão. eu tenho que lembrar de nunca mais falar mal do português perto de você. E ainda não terminamos. Vamos continuar comparando as línguas com o português. Ainda falta comparar com o francês, o russo, o alemão, Já deu, o já chinês. Mas eu não aguento mais. Já deu. Como vimos, a comparação de apenas um aspecto de uma língua com a outra é uma discussão que não pode conter o tom avaliativo que os adjetivos complicado, simples, difícil ou fácil implicam. Esse tipo de classificação dá a entender que existem línguas piores e melhores de aprender, quando na verdade todas têm esse nível de complexidade. A comparação de partes das línguas entre si, como a que vimos na cena anterior entre conjugação verbal e inventário de sons, é uma discussão científica que resulta em estudos comparáveis, mas de modo algum esses estudos possuem a finalidade de atribuir valor às línguas, assim como as meninas estavam fazendo. Falar que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo só perpetua um mito colocado na nossa cabeça que utiliza da comparação da língua portuguesa com outros idiomas para se colocar como superior dentro de um cenário em que nem ao menos está acontecendo a competição. A incomparabilidade das línguas se torna ainda mais evidente quando levamos em conta o conceito de Fernand Saussure, conhecido como o pai da linguística, e autor da obra póstuma Curso de Linguística Geral, acerca da língua como uma consciência coletiva e como um sistema de ordem própria. Ao estudar a língua como um sistema de signos, onde cada signo tem um valor e esse valor se opõe a todos os outros, Saussure nos dá uma base para afirmar que o sistema de uma língua é tão singular e comporta particularidades tão próprias, como a gramática, o vocabulário, os sons, que a sua totalidade é incomparável com qualquer outro sistema, de modo a deixar claro que a comparação constante que fazemos em busca de dar valores para as línguas, e principalmente a conclusão de que o nosso idioma é mais difícil que todos os outros, se tratam de pensamentos que apenas perpetuam um mito. Bom, pessoal, com toda essa explicação sobre por que não podemos afirmar que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, convido vocês a darem uma olhada nos outros vídeos do canal, que desmentem outros mitos da linguagem, e também recomendar o curso de Fundamentos dos Estudos Linguísticos ou alguma outra disciplina similar disponível na sua graduação, para o maior domínio de uma das maiores ferramentas que dispomos, a linguagem. Até mais!